mais um episódio do Prosa em Rede, vamos falar agora sobre números, como extrair os melhores números da plataforma Nilo Peçanha e como isso ajuda na gestão. Para conversar a respeito, a gente tem aqui Solange Thomas, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Gustavo Moraes, do INEP, e Cristina Janine Lopes, da CETEC. Bom, vamos começar, Solange, perguntando para você como que os gestores podem qualificar melhor esses números para contribuir com a gestão. Certo, Giovana. Foram apresentadas hoje na palestra algumas estratégias para uso dos dados, para análise desses dados, como possibilidades para melhoria da qualidade da informação, né? O que nós pretendemos é que, a partir de uma base de dados confiável, com dados que os gestores realmente possam dizer, olha, realmente esse dado é correto, eu posso tomar uma decisão em cima desse dado, aí haja uma melhoria nos processos, uma gestão do conhecimento realmente aplicada na instituição, de tal forma que a gente consiga uma gestão baseada em evidências. E tudo isso com base na plataforma Nilo Peçanha, né? Gustavo, essa plataforma, o que ela já trouxe de resultados? Como é que a gente pode analisar assim, o que essa plataforma, o que esses números ajudam na gestão durante esses anos aí, que já tem essa plataforma? Lógico, antes da plataforma Nilo Peçanha, a gente não tinha uma base de dados consolidada sobre a educação profissional e tecnológica. A plataforma Nilo Peçanha é a primeira que consiste os dados exclusivamente da rede federal. E a partir dos dados da rede federal é possível fazer uma gestão. Então, a partir dela, a gente sabe, por exemplo, qual o tamanho da rede federal. Essa é uma chave de leitura fundamental, o número, a grandeza, o número. O que a gente falou hoje, por exemplo, foi de fazer comparações. Você tem o número da rede federal, são números muito grandes, 1,9 milhões de matrículas. A gente fez o seguinte exercício hoje, Giovana. Falou, olha, se as matrículas na educação profissional, se a gente fizesse uma regra, os estudantes da educação profissional, da rede federal, vão ao jogo do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. E podem ir a um jogo só, mas só pode aluno da rede federal. A gente viu, por exemplo, que a gente lotaria 8 rodadas completas do Campeonato Brasileiro, lotando todos os estádios do Brasil. Isso nos dá uma dimensão muito grande do tamanho que temos e o impacto que a gente pode fazer sobre a educação brasileira. E esses números, a gente trabalha com números, mas por trás desses números são pessoas, são estudantes, são servidores, né? Como fazer esse elo entre a questão objetiva dos números e a subjetividade das pessoas? E também das diferenças de cada instituição, né? Bem, eu acho que a plataforma Nilo Peçanha, ela é uma riqueza da rede federal. Se você olhar outras redes, não possuem essa disseminação dos dados. Isso, igual a Solange falou, ele tem um olhar de governança, né? Igual o Gustavo falou, tem esse olhar comparativo. Você pode aplicar todos os filtros e os dados estão aí para qualquer pessoa ver, não são dados fechados. Qualquer cidadão, e principalmente os gestores, professores, alunos da rede, até os pais podem olhar, mas tem que aplicar esses filtros, né? Mas o que eu gosto de falar é que atrás daquele 1,9 milhão de pessoas, de matrículas, nós temos corações, nós temos pessoas com seus sonhos. Às vezes é a primeira curso, o primeiro diploma de alguém. E a gente sabe que os institutos federais não estão nas grandes cidades, eles estão em cada parte do país. Então, ela é um retrato do que a rede federal realmente é. Então, você pode ver, mas a gente tem que lembrar que por trás disso tem sempre pessoas e seus sonhos. E a plataforma, para chegar em tudo isso, ela é um esforço contínuo de todos. E esses números, né, durante todo esse processo de análise, o que já é possível identificar, Gustavo? Por exemplo, em número de matrículas, ontem o secretário falou muito sobre esses dados na apresentação dele, né, mostrando, por exemplo, queda em alguns setores, outros cursos que não são tão procurados. É uma forma de governança realmente, né? Sim, com certeza. Eu quero aproveitar para responder essa, fazendo a conexão com a pergunta que você acabou fazendo para a Cristina. Veja, esses dados nos permitem, e a questão do pessoal nos permite diferenciar o resultado do indicador. Vou te dar um exemplo. Se a gente fala de evasão, que é um problema sério na rede federal, não só na rede federal, mas em toda a educação profissional, um problema sério. Os dados de evasão não são os mesmos para o curso técnico, como é para o curso de bacharelado, como é para o curso de licenciatura. Mesmo dentro do curso técnico, não é o mesmo para o aluno do curso do integrado e o aluno do ProEja. Não é o mesmo do turno diurno ou do noturno.
não é o mesmo para homens, para mulheres, para negros, para brancos. Então, a pessoalidade que envolve esse dado também deve ser levada em conta na análise do número, na análise do resultado. A estatística, ela não é simplesmente um número cru, mas ele reflete realidades. E essas categorias estatísticas são chaves explicativas da nossa realidade no Instituto Federal. Você falando agora, me veio muito à tona a questão hoje da inteligência artificial, né? Que a gente tem que saber o que perguntar. Né? Eu acho que a plataforma é isso também. A gente tem que saber o que perguntar para saber qual resposta a gente vai ter. Perfeitamente. E um ponto-chave abordado na palestra foi exatamente esse. Nós temos uma plataforma fantástica para demonstrar o valor público que nós entregamos à sociedade. A sociedade tem acesso a essa informação, como a Cristina já falou, mas os gestores têm que saber explicar aquilo que está lá. Saber dizer o porquê que é o desempenho aquele, e se o desempenho não é tão adequado, ou se os resultados não são tão conforme o esperado, quais serão as ações a serem tomadas, o que vai ser resolvido para mudar essa situação, né? Então isso é fundamental, que a gente tenha esse poder de resposta perante a sociedade, né? Para além dos números, temos que saber também quais são os rumos que vamos tomar enquanto instituição. E aquela instituição, aquele gestor que está com dificuldade nisso, o CETEC de alguma forma consegue contribuir para que eles extraiam os melhores dados? Olha, esse ano nós iniciamos uma sequência de webinários, porque a gente sabe da dificuldade. Então, desde o início do ano, a gente tem webinários com diversos temas, né? Até o tema de entender o que é a plataforma Nilo Peçanha, até entender o que por trás está a matriz orçamentária, porque a matriz orçamentária é extraída dos dados da plataforma Nilo Peçanha. Então, esses webinários servem para mostrar. Mas também eles abrem chamados, eles buscam. E dentro disso a gente tem uma escala, não são só os gestores, a gente tem os pesquisadores institucionais, que é quem está mais próximo, quem lida com esse dado, quem coloca esse dado no SISTEC. Então, a CETEC sempre está aberta para explicar dessa forma mais organizada através de webinário, mas também aberta a qualquer tipo de discussão que venham e clamem por nós. Obrigada, Cristina. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Solange, pelas informações, e acompanhe a gente com mais episódios do Prosa em Rede.